de São Pedro do Sul, com a paz do Senhor, nessa manhã abençoada de sábado. Damos graças ao Senhor por essa oportunidade de poder estar anunciando a palavra do Senhor Jesus, o qual nos remiu, nos deu uma nova oportunidade de poder pensar no que o Senhor tem preparado para nós. Pensar que Deus e Jesus foi preparar um lugar para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Aquele que aceitaram o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E recordando que um dia antes de que o Senhor ressuscitasse, o domingo, muitos daqueles que o seguiam estavam nessa expectativa e estavam também tristes pelo que tinha acontecido com Cristo Jesus. E levaram ao madeiro antes de ser golpeado, machucado por nossas transgressões. Foi levado ao madeiro e ali cravaram na cruz. Os discípulos aguardavam a promessa de que Ele iria ressuscitar, mas como todo humano tem essa razão, esse momento em que vem essa incertidão, essa incerteza, pensavam que seria deles agora que não tinham um mestre, o amado da nossa alma. E hoje, depois de mais de 2000 anos atrás, já podemos falar que Cristo ressuscitou verdadeiramente e que está em meio onde estão dois ou três reunidos em seu nome, Ele está. Jesus está aqui e já podemos sentir a sua presença aqui no nosso meio, louvando, adorando o nome dEle, fazendo a vontade dEle, compartilhando da mesma fé, do mesmo amor, pregando a palavra para aqueles que hão de herdar a salvação. Então isso nos dá esse sentimento de gratidão ao nosso Deus. Nos dá essa segurança de que Ele, como Ele disse, preste, irá voltar para levar o seu povo. Esse dia está muito perto. Jesus diz a sua palavra que será a vinda dele como tão rápido como um piscar de olhos. Num momento, Ele virá nas nuvens com seus milhares de anjos e recolherá, arrebatará dos quatro cantos da terra aquele povo remido e se entregou a Ele, se voltou para Cristo, que abandonou o pecado, aquele que se arrependeu e deu ouvido à mensagem do Senhor. Quando Ele esteve aqui na terra, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nesse momento, nesse abrir e fechar de olhos, quando soar a última trombeta, não haverá mais tempo para fazer nada. Aquele que estava de mal com o seu familiar não poderá ir pedir perdão. Aquele que fez coisa errada contra sua mãe ou seu pai, ou vice-versa,
não poderá se reconciliar novamente com seus. Não haverá mais tempo para poder subir com Cristo. O momento e o dia é hoje, no qual podamos consertar-nos cada dia mais com Deus. Aquele que ouvia a palavra do Senhor na terra, que era para largar o pecado, largar a traição, largar da mentira, e não fez o que não quis, naquele grande dia não haverá mais tempo de arrependimento, já será tarde. Por isso é que o dia é hoje. O amanhã não nos pertence. Diz a palavra do Senhor que basta a cada dia o seu mal. E é mesmo. Todos os dias o ser humano está à mercê de se encontrar com a própria morte. Enfrenta perigos, enfrenta situações difíceis, problemas, situações familiares, enfermidades, desgosto na vida. E muitas vezes quer mascarar tudo isso, buscando nos prazeres diários, nos prazeres carnais, satisfazer um pouquinho e dar um pouquinho de felicidade, de alegria para o seu corpo. Mas sabemos que isso é passageiro e não satisfaz o desejo da alma de poder se sentir pleno, em paz, feliz. Muitas vezes se procura lá fora de casa uma alegria momentânea que não está tendo dentro do lar, da família. Tudo isso é passageiro, mas a alma continua vazia sem Deus, sem Jesus. E é para isso que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que confessar como Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, possa ser salvo. Diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 10, verso 9. E a palavra nos diz mais ainda: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Essa é a certeza que Deus nos dá na sua palavra, e Ele irá cumprir. A palavra do Senhor se encontra em Atos capítulo 2, verso 21 em diante. Diz a palavra do Senhor: e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém, na palavra do Senhor. A palavra aqui nos relata de um rei que, por certo, não tinha Deus na sua vida. Tinha todas as riquezas, tinha todo o domínio de um lugar, de um país, uma cidade, tinha o domínio de tudo, das pessoas, aqueles que estavam empregados por ele, daqueles que estavam por perto dele, ele tinha o domínio de tudo. Mas não tinha o domínio de si mesmo.
quem tem domínio de si mesmo é aquele a quem Deus o deu o domínio sobre si mesmo, domínio, um bom senso. Aquele que sabe que Deus é soberano, é eterno, é majestoso, pode todas as coisas. Esse aí tem domínio de tudo. E ele sabe dar a glória e o louvor a quem merece ser louvado e glorificado. Essa pessoa não se glorifica a si mesma. Essa pessoa não se rende louvores a si mesmo por ter possessões ou ter mais do que os outros. Ter melhor carro, melhor casa, melhores lugares, ocupar melhores lugares na sociedade. Mas este homem aqui não. A palavra nos diz que ele não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. Assim é a vida do pobre miserável que não tem Deus na sua existência, como aquele que pode dar tudo para ele, dar todos os benefícios. Pois a palavra do Senhor nos diz em Salmo 103, 26, bendice, alma minha, o Senhor, bendice todo o teu santo nome, bendice por todos os teus benefícios. O Senhor é quem enche de favores aquele que o serve. E a palavra nos diz que ele não deu glória a Deus. Muitos pensam que dar glória a Deus é só ir no templo e abrir a boca e glorificar, dizer glória a Deus. Mas o Senhor conhece muito bem o coração no íntimo do homem. Quando a pessoa glorifica de boca, mas o seu coração está longe de Deus. Ele disse assim, o fariseu da época, que Deus sabe todas as coisas. Jesus ele escudrinhava o íntimo da vida das pessoas. Ele dizia a esse povo, só me adora, só me louva de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe do Pai. Está confirmando, glorificando o nome do Senhor, um irmão, glorificando a palavra do Senhor, glorificando, se confirmando que é para glorificar. Ele nem ouviu a mensagem. Esse é o tempo que o povo glorifica a Deus. Glorifique a Deus. Não porque parece que se encontra tudo bem, está tudo legal, a coisa está marchando. Eu estou bem, não peguei a peste, essa que está havendo aí no mundo, graças a Deus. Muitos pensam assim, está tudo bem, então eu vou continuar a minha vida normal, continuar com o meu trabalho, com minhas afazeres, com o cuidado da casa, com o cuidado do cachorrinho, com os estudos. E vou me aquecer de glorificar a Deus? Não. Eu não quero isso para o homem. O homem e a mulher foi feito para glorificar o nome do Senhor. Lá desde o começo do Jardim do Éden. Tudo Deus deu na mão dele para eles cuidarem, para eles terem o controle de tudo, de todas as coisas.
mas de seguro que Deus, com certeza que Deus fez tudo isso para que Adão e Eva e toda a sua descendência o louvem, o glorifiquem, o exaltem, possam ter intimidade com Deus todos os dias, o amem, o adorem na beleza da sua santidade. Mas o homem e a mulher, quando pecaram, primeiramente a mulher e depois o homem, se esqueceram de glorificar a Deus com seus atos. Já não o louvavam, não glorificavam na beleza da sua santidade. Porque entrou o pecado, e quando entra o pecado, mancha a vestidura do homem. Então essa pessoa já não pode dizer que é santa. Está contaminada, está imunda. O pecado faz essa separação do homem com Deus. Está imunda, por mais pequeno que seja o pecado. Por isso é que Deus quer essa permanente comunhão com seus filhos. Venham dar glória a Deus na sua palavra, mas muito mais nos seus atos, na sua vida, no seu testemunho. Por isso que Deus adverte lá em Jeremias capítulo 9. E o homem não se glorie na sua sabedoria, na sua força, nem na sua riqueza. Mas aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, em saber que Ele é um Deus que ama a justiça, o juízo, a beneficência. Dessas coisas se agrada o Senhor, em saber que o Senhor é que quer essas coisas. Ele é que faz a beneficência, o juízo, a justiça. O homem tem que conhecer e reconhecer que Deus é dele, é tudo e tudo para ele. Ele é quem faz o juízo, a justiça, a beneficência para todos aqueles que o amam. Tinha de fruto aquilo que ele tinha plantado e acumular mais. Quando ele pensou, já Deus já foi na frente, já sabendo o pensamento. A palavra do Senhor nos diz que antes que saia uma palavra da nossa boca, o Senhor já sabe, já sabe tudo já. Então nessa mesma noite, o Senhor Deus disse: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? É por isso que o rico não pode se apoiar naquilo que tem, porque o tempo da vida do homem sempre vai estar na mão de Deus. Ele é quem dá a vida e Ele é quem tira. Ele é quem dá o tempo de vida, e se quer Ele a prolonga ou a encurta. É Deus que faz. Não está na mão do homem. Quando o homem quer se gloriar na sua força, eu sou forte porque eu já ouvi já esse tipo de palavras. Eu sou jovem ainda e se considera que é forte. E eu tenho tempo ainda para... Não preciso ainda de querer formar família, porque eu tenho tempo de vida, eu sou jovem ainda. Se consideram saudáveis, porque se cuidam, porque têm uma boa alimentação, porque fazem exercícios, porque cuidam do corpo. E não é nada mal cuidar. Mas a própria palavra já nos diz que o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas mais do que isso, aproveita a piedade com contentamento. A piedade é a caridade, é o amor. E muitos já não têm.
Podem ter todo um corpo muito bem trabalhado, por ter cuidado da sua saúde, muito sanos, mas dentro de si o coração está cheio de raiz de amargura, está cheio de ódio, está cheio de ressentimento, está cheio de inveja, e tudo isso faz mal também. A pessoa não se dá conta que isso faz mal para a vida, não só para o corpo, mas para a alma. Então por isso é que Deus na sua palavra nos deixou tudo explicado para poder se conduzir nessa terra. E não dizer depois para Deus, mas eu não sabia como, Senhor, eu poderia ser salvo. Não podemos dizer isso. Aí o Senhor vai dizer naquele dia, mas tu tinha a palavra na tua mão, tu tinha na tua casa a Bíblia Sagrada. Por que não escudrinhaste? Por que não buscaste em mim? Por que não foste mais humilde? Por que não deixaste de te apoiar na tua força, na tua riqueza? E quanto mais quando se apoiam na sabedoria humana, a qual a palavra nos diz que é diabólica, terrenal e diabólica, a sabedoria humana. Mas a sabedoria do alto que vem do Senhor, essa sabedoria é a mesma sabedoria que Deus deu para Salomão, o rei de Israel, porque ele pediu. E em Tiago a palavra nos diz que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus, que Ele dará abundantemente. Mas peça com fé, não dudando. Porque o que duvida é como a sonda do mar, que vão de uma parte para outra. E Salomão pediu sabedoria. E ele teve sabedoria para governar um grande povo que tinha que dirigir sobre as leis, saber julgar as causas, saber administrar esse templo, o qual o seu pai Davi queria tanto construir. Mas Deus deu para Salomão administrar e fazer todos os preparativos e construir esse templo que era para Deus, para adorar a Deus. Só que a pessoa tampouco não pode se fiar na sabedoria própria. A sabedoria própria muitas vezes é levada pelo próprio coração, e o coração é enganoso. Salomão, no fim dos seus dias, se enganou pelo seu próprio coração, se gloriou e pensou que tinha o domínio da situação, mas não tinha. Se deixou enganar, caiu no pecado de se misturar, de ter muitas mulheres que não eram do povo de Deus, que Deus tinha falado para ele, que não era para se contaminar com as mulheres. Então, nas outras práticas que Deus não se agrada, prática de ocultismo, de misticismo, de feitiçaria, de bruxaria, ele se misturou. Ele teve caso com todas elas, ele tinha as mulheres com ele. Então, a sabedoria tampouco, se a gente não sabe ter esse controle vem a parte de Deus. Deus dá o equilíbrio para o cristão, não se deixar levar
pela própria sabedoria, não se gloriar na sua própria sabedoria, nem na riqueza, e muito menos na força. Quando Sansão o juiz de Israel pensou que estava também no domínio da situação, porque ele venceu por meio do voto que ele fez, que os pais fizeram quando tiveram Sansão, e não cortaram. A força estava nele, a força que vem de Deus estava nele. E ele deve ter se achado todo fortão, musculoso, forte mais do que os outros, cheio de vigor, de vida. Só que caiu no engano. Se apaixonou por uma mulher inimiga do povo de Deus e revelou todo o segredo para ela. E aí os homens vieram e pegaram Sansão, levaram preso e tiraram os olhos dele. E assim terminou os dias dele. De que ele não aguentou tanta humilhação e pediu para Deus que por última vez desse força para poder derribar os pilares que estavam nesse lugar onde ele estava sendo humilhado, estava sendo um palhaço dos outros, dos inimigos. Assim é o diabo na vida das pessoas.